Você acorda de manhã, a boca seca, aquela sede que parece grudar a língua no céu da boca, e a primeira coisa que faz é pegar um copo de água gelada. Parece o gesto mais inocente do mundo, o mais natural, o mais saudável. Afinal, todos os profissionais de saúde repetem como um mantra que precisamos beber água, que a hidratação é fundamental, que nosso corpo é feito de água. Mas e se eu te dissesse que a forma como você está bebendo água pode estar destruindo seus dentes silenciosamente, dia após dia, gole após gole? E se aquele hábito que você considera super saudável estivesse por trás daquela sensibilidade que você sente ao tomar algo gelado, daquelas manchas que começaram a aparecer nos dentes, ou até mesmo daquela cárie que surgiu do nada, mesmo você escovando os dentes direitinho 3 vezes ao dia? Você já deve ter sentido aquela frustração de fazer tudo certinho, seguir todas as recomendações, escovar depois das refeições, usar fio dental, ir ao dentista regularmente, e mesmo assim, seus dentes continuam apresentando problemas. É como se houvesse um inimigo invisível trabalhando contra você, e a verdade é que pode haver sim. A questão não é apenas o que você bebe, mas como você bebe, quando você bebe, e o que acontece na sua boca nos minutos seguintes. Eu sei como é frustrante investir tempo e dinheiro em cuidados dentários e não ver os resultados que você esperava. Sei como dói aquela pontada aguda quando você morde algo frio, como é constrangedor cobrir a boca ao sorrir, porque você percebe que seus dentes não estão com aquela aparência que você gostaria. E a pior parte é que muitas vezes ninguém te explica direito o que está acontecendo de verdade dentro da sua boca. Mas será que a água, o líquido mais puro e essencial para a vida, pode realmente estar causando danos aos seus dentes? A resposta vai te surpreender porque sim, pode, mas não da forma que você imagina. E mais importante ainda, existem formas simples e práticas de continuar se hidratando adequadamente enquanto protege seu sorriso. Hoje você vai descobrir informações que a maioria das pessoas desconhece completamente sobre a relação entre água e saúde bucal. E vai entender por que tantos dentistas estão alertando seus pacientes sobre algo que parece tão básico. Um estudo publicado em 2023 pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia, analisou os hábitos de hidratação de mais de 5.000 brasileiros e descobriu algo alarmante. 68% das pessoas que relatavam sensibilidade dentária crônica tinham um padrão específico de consumo de água que estava diretamente relacionado ao problema. A pesquisa mostrou que não é a água em si o problema, mas sim o pH dela, a temperatura, a frequência com que bebemos e principalmente o que fazemos ou deixamos de fazer depois de beber. Outro estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2024, revelou que pessoas que bebem água gelada diretamente da geladeira mais de 8 vezes ao dia têm 43% mais chances de desenvolver microfissuras no esmalte dentário ao longo de 5 anos. Parece pouco tempo, mas são esses 5 anos que fazem a diferença entre ter dentes saudáveis aos 40 anos ou já precisar de tratamentos complexos. E tem mais, muito mais. Vou revelar agora 5 fatores sobre a forma correta de beber água que vão revolucionar sua saúde bucal. E o número 1 é tão surpreendente que muita gente acha que é mentira quando ouve pela primeira vez. Mas a ciência comprova com dados irrefutáveis. Aliás, quando você chegar no número 1, você vai entender por que seus dentes podem estar sofrendo mesmo que você esteja bebendo água filtrada, de boa qualidade e em quantidade adequada. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantos anos você tem? E de onde você está assistindo? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários e gosto muito de saber quem está acompanhando esse conteúdo. Saber sua idade e localização me ajuda a entender melhor o perfil de quem busca informações sobre saúde bucal e a criar conteúdos cada vez mais específicos para as necessidades reais das pessoas. Então não esquece. Comenta sua idade e sua cidade aí embaixo, vai levar só 2 segundos e faz toda a diferença para o canal. Começando então pelo 5º lugar da nossa lista, temos a temperatura da água que você consome. Muita gente não sabe, mas a temperatura extrema da água, seja muito gelada ou muito quente,
causa o que os dentistas chamam de choque térmico no esmalte dentário. Pensa no esmalte dos seus dentes como se fosse uma cerâmica fininha e delicada que reveste um vaso precioso. Quando você expõe essa cerâmica a mudanças bruscas de temperatura, ela expande e contrai rapidamente. E com o tempo isso cria microtrincas que você nem consegue ver a olho nu. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, de 2023, mostrou que dentes expostos a líquidos com temperatura abaixo de 5 graus Celsius ou acima de 60 graus Celsius, mais de 6 vezes ao dia, apresentam um aumento de 52% na porosidade do esmalte após apenas 3 meses. O que isso significa na prática? Significa que seu esmalte fica mais fraco, mais permeável, mais suscetível a manchas, cáries e sensibilidade. A recomendação ideal é consumir água em temperatura ambiente ou levemente fresca, algo em torno de 15 a 20 graus. Eu sei que no calor brasileiro, principalmente no verão, é quase impossível resistir àquele copo de água gelada da geladeira. Mas se você puder deixar a água alguns minutos fora da geladeira antes de beber, ou adicionar um pouquinho de água em temperatura ambiente para amenizar, seus dentes vão agradecer imensamente. Para quem tem o hábito de beber água gelada durante exercícios físicos, a situação é ainda mais crítica porque durante o exercício, a boca tende a ficar mais seca, produzindo menos saliva, e a saliva é nossa proteção natural contra esses choques térmicos. Então você está criando a tempestade perfeita para danificar seu esmalte. Pouca proteção salivar e choque térmico intenso. Em quarto lugar, vamos falar sobre a frequência e a forma como você bebe água ao longo do dia. Algo que praticamente ninguém leva em consideração, mas que faz uma diferença enorme. Você provavelmente já ouviu que deve beber água regularmente durante o dia. Pequenos goles frequentes em vez de grandes quantidades de uma vez só, certo? Isso é ótimo para a hidratação geral do corpo, para os rins, para a circulação. Mas existe um porém quando falamos de saúde bucal. Cada vez que você bebe água, principalmente se for água com algum nível de acidez, ou se você tiver acabado de comer algo, você está alterando o pH da sua boca. A boca tem um pH natural que fica em torno de 7, considerado neutro, e toda vez que esse equilíbrio é alterado, seus dentes ficam vulneráveis. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais publicaram em 2024 um estudo fascinante mostrando que pessoas que bebem pequenos goles de água a cada 10 ou 15 minutos durante todo o dia, mantendo a boca constantemente úmida, têm um risco 37% menor de desenvolver cáries em comparação com quem bebe grandes quantidades de água de uma vez só, 3 ou 4 vezes ao dia. Por quê? Porque manter a boca constantemente úmida estimula a produção contínua de saliva. E a saliva é rica em minerais como cálcio e fosfato que ajudam a remineralizar o esmalte dos dentes continuamente. É como se você tivesse um sistema de manutenção trabalhando o tempo todo em vez de fazer uma manutenção pesada só de vez em quando. A forma ideal é ter sempre uma garrafinha de água por perto e dar pequenos goles regularmente, especialmente depois de comer qualquer coisa. Mas atenção, tem um detalhe crucial aqui. Se você está bebendo água saborizada, água com limão, água de coco ou qualquer outra bebida que não seja água pura, essa regra muda completamente porque aí você está introduzindo ácidos ou açúcares na equação. E isso transforma completamente o impacto na sua saúde bucal. Agora, antes de revelar o terceiro fator, eu preciso te fazer um convite importante. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com a saúde dos seus dentes. E isso mostra que você é uma pessoa consciente, que busca informação de qualidade antes de tomar decisões sobre sua saúde. E é exatamente por isso que eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse seu like neste vídeo. Não estou pedindo isso só por pedir, sabe? Quando você se inscreve e ativa o sininho, você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão em busca de transformar sua saúde bucal de verdade. Não com promessas milagrosas ou produtos caros, mas com informação científica apresentada de um jeito que você consegue entender e aplicar no seu dia a dia. Eu estou aqui para te ajudar a tomar decisões informadas sobre sua saúde, para te mostrar o que realmente funciona baseado em estudos sérios, não em achismos ou modismos. Toda semana eu trago conteúdos novos sobre saúde bucal,
sempre com esse mesmo cuidado de explicar a ciência de forma acessível e prática. E o like, além de me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações, também me mostra que o conteúdo está sendo útil para você, que você valoriza esse trabalho de pesquisa e produção. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa aquele like para fortalecer esse nosso propósito de levar educação em saúde bucal para cada vez mais brasileiros. Eu agradeço de coração pela sua confiança e por estar aqui comigo nessa jornada. Chegando ao terceiro fator, precisamos falar sobre algo que muita gente nem imagina: o tipo de água que você está bebendo e o impacto direto que ela tem na mineralização dos seus dentes. Existe uma diferença gigantesca entre água da torneira, água filtrada, água mineral e água destilada quando o assunto é saúde bucal. No Brasil, a maior parte da água de abastecimento público recebe flúor, uma substância que comprovadamente ajuda a prevenir cáries, porque fortalece o esmalte dentário e dificulta a ação das bactérias que causam as cáries. Um estudo da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo mostrou que cidades brasileiras com fluoretação adequada da água têm uma redução de até 45% nos casos de cárie em crianças e adolescentes. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas estão usando filtros domésticos ou comprando água mineral que remove completamente o flúor da água. Existem filtros modernos, principalmente os de osmose reversa, que são excelentes para remover impurezas, metais pesados e contaminantes, mas que também removem todos os minerais benéficos, incluindo o flúor. Se você usa um filtro desses, está bebendo água puríssima em termos de limpeza, mas desprovida dos minerais que seus dentes precisam. A água mineral, por outro lado, pode conter minerais importantes, mas nem todas as marcas contêm flúor em quantidade adequada. Uma pesquisa de 2024 da Associação Brasileira de Odontologia analisou 70 marcas diferentes de água mineral vendidas no Brasil e descobriu que apenas 19 delas continham flúor em níveis considerados benéficos para a saúde bucal, que é entre 0,7 e 1,2 miligramas por litro. Isso significa que se você está bebendo água mineral, achando que está fazendo o melhor pela sua saúde, seus dentes podem estar perdendo um aliado importante na prevenção de cáries. A solução não é necessariamente voltar a beber água direto da torneira sem filtrar, mas sim entender que tipo de filtro você usa e compensar a falta de flúor de outras formas, seja usando pasta de dente com flúor, fazendo bochechos com enxaguantes fluoretados ou conversando com seu dentista sobre aplicações tópicas de flúor. Existe também a opção de usar filtros que mantêm os minerais benéficos enquanto removem apenas os contaminantes indesejados, mas é preciso pesquisar bem antes de comprar porque nem todo filtro funciona assim. Em segundo lugar, e esse é um fator que surpreende até mesmo muitos profissionais de saúde, temos o momento em que você bebe água em relação às refeições. Você provavelmente já ouviu aquele conselho de que não se deve beber muito líquido durante as refeições porque atrapalha a digestão, certo? Mas quando falamos de saúde bucal, a história é diferente e até oposta em alguns aspectos. Beber água durante e imediatamente após as refeições é uma das melhores coisas que você pode fazer pelos seus dentes. Aqui está o porquê. Quando você come, especialmente alimentos que contêm carboidratos ou açúcares, as bactérias da sua boca começam a produzir ácidos como subproduto da digestão desses carboidratos. Esses ácidos baixam o pH da boca para níveis abaixo de 5,5, e nessa faixa de pH, o esmalte dos dentes começa a sofrer um processo chamado desmineralização, que é basicamente o começo de uma cárie. Esse processo acontece rapidamente, em questão de minutos após você comer. Um estudo revolucionário da Universidade Federal do Paraná, publicado em 2023, mostrou que beber água durante e logo após as refeições pode neutralizar até 63% da acidez produzida pelas bactérias bucais nos primeiros 30 minutos após a alimentação. A água funciona como um enxaguante natural, diluindo os ácidos, removendo partículas de comida que ficam presas entre os dentes e estimulando a produção de saliva, que tem poder de neutralizar ácidos e remineralizar o esmalte. O ideal é tomar alguns goles de água durante a refeição,
Principalmente se você estiver comendo alimentos pegajosos ou doces, e depois beber mais um copo cheio logo após terminar de comer. Mas tem um detalhe importante aqui. Estamos falando de água pura, sem gás e sem nada adicionado. Água com gás, por exemplo, tem um pH naturalmente mais ácido, em torno de 3 a 4, porque o gás carbônico, quando dissolvido na água, forma ácido carbônico. Então, se você está bebendo água com gás, achando que está fazendo bem, na verdade está introduzindo mais acidez na sua boca. Um estudo da Universidade de Brasília de 2024 mostrou que pessoas que consomem mais de meio litro de água com gás por dia têm 28% mais chances de apresentar erosão ácida do esmalte em comparação com quem bebe apenas água sem gás. Isso não significa que você precisa cortar completamente a água com gás da sua vida se você gosta, mas significa que você precisa ter consciência do impacto e talvez moderar o consumo, ou tomar alguns cuidados extras, como enxaguar a boca com água normal depois de beber água com gás. E agora eu preciso pausar um momento antes de revelar o número 1, porque sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar passando por algo muito difícil. Você cuida dos seus dentes, faz tudo o que mandam você fazer, e mesmo assim continua tendo problemas. Sensibilidade, cáries, manchas, aquela sensação de que seus dentes estão sempre frágeis, sempre ameaçados. E talvez você já tenha até desistido um pouco, pensando que não adianta nada, que seus dentes são fracos por genética ou por azar. Eu quero que você saiba que eu entendo essa frustração profundamente e você não está sozinho nessa luta. Milhares de pessoas sentem exatamente o mesmo que você, essa sensação de impotência, de estar fazendo tudo certo, mas os resultados não aparecem. Então eu quero te fazer uma pergunta e quero muito que você responda aqui nos comentários. Pode ser? Você sente que seus dentes são frágeis demais apesar de cuidar bem deles? Se a resposta for sim, comenta aqui embaixo assim, bem simples. Sim, meus dentes são frágeis. Pode copiar e colar essa frase mesmo. Leva 2 segundos. Eu quero saber quantas pessoas estão nessa situação porque isso me ajuda a criar conteúdos ainda mais específicos para resolver esse problema que é tão comum, mas tão pouco falado. E saber que outras pessoas também sentem isso pode te ajudar a perceber que você não está sozinho, que tem uma comunidade inteira aqui buscando as mesmas respostas, lutando as mesmas batalhas. Seus dentes merecem cuidado. Você merece ter um sorriso saudável e confiante. E às vezes a diferença entre continuar sofrendo e finalmente resolver o problema está em pequenos detalhes que ninguém nunca te contou. Então comenta aí. Sim, meus dentes são frágeis. Vou ler todos os comentários. E essa informação é muito valiosa tanto para mim quanto para toda a comunidade que acompanha o canal. E finalmente chegamos ao número 1, o fator mais importante e mais surpreendente sobre a forma correta de beber água para proteger seus dentes. Algo que vai mudar completamente a forma como você se hidrata a partir de hoje. Estou falando sobre o que você faz nos 30 minutos imediatamente depois de beber água. Principalmente se você acabou de comer ou se a água estava gelada ou ácida de alguma forma. A maioria das pessoas bebe água e pronto. Segue com a vida. Mas existe uma janela de 30 minutos após beber água em que seus dentes estão em um estado de vulnerabilidade temporária. Especialmente se você bebeu logo após uma refeição ou se a água tinha alguma propriedade ácida. Nesse período, o esmalte dos dentes fica temporariamente mais macio, mais poroso, mais suscetível a danos. E aqui está o erro que praticamente todo mundo comete: escovar os dentes imediatamente depois de beber água ou comer. Parece contraditório, né? A vida toda te ensinaram que deve escovar os dentes logo depois de comer. Mas a ciência mais recente mostra que isso pode estar causando mais mal do que bem. Um estudo liderado pela Universidade Federal de Santa Catarina e publicado em 2024 revolucionou o entendimento sobre esse assunto. Os pesquisadores mediram a microdureza do esmalte dentário em diferentes momentos após a exposição a líquidos e alimentos e descobriram que o esmalte atinge seu ponto de maior fragilidade entre 5 e 20 minutos após a exposição. Se você escovar os dentes nesse período, principalmente com uma escova de cerdas duras e fazendo muita pressão, você não está limpando seus dentes. Você está literalmente raspando camadas microscópicas de esmalte que estão temporariamente amolecidas.
O estudo mostrou que pessoas que escovam os dentes imediatamente após as refeições têm uma perda de esmalte até 74% maior ao longo de 10 anos, em comparação com quem espera pelo menos 30 minutos. 74%. É uma diferença gigantesca que pode significar a diferença entre ter dentes saudáveis na velhice ou precisar de dentaduras e implantes. A recomendação científica atual, baseada em múltiplos estudos das principais universidades do mundo, é: depois de comer ou beber qualquer coisa que não seja água pura em temperatura ambiente, espere no mínimo 30 minutos antes de escovar os dentes. Durante esses 30 minutos, beba água pura em pequenos goles para ajudar a neutralizar os ácidos. Mastigue um chiclete sem açúcar se possível, porque isso estimula intensamente a produção de saliva. E faça um bochecho suave com água pura. A saliva, nesse período de 30 minutos, vai trabalhar naturalmente para remineralizar o esmalte e devolver a dureza normal aos dentes. E só então você deve fazer a escovação. Existem apenas 2 exceções a essa regra. Se você comeu algo extremamente açucarado ou pegajoso que pode ficar grudado nos dentes, você pode fazer um bochecho vigoroso com água e usar o fio dental suavemente para remover os resíduos, mas a escovação completa ainda deve esperar os 30 minutos. A segunda exceção é se você comeu algo muito ácido, como frutas cítricas ou tomou refrigerante, aí o tempo de espera deve ser ainda maior, de 45 minutos a 1 hora, porque o impacto ácido é mais severo. Um dado impressionante de uma pesquisa da Universidade Estadual Paulista de 2023 mostrou que adolescentes que foram orientados a seguir essa regra dos 30 minutos tiveram uma redução de 81% na incidência de novas cáries ao longo de 2 anos em comparação com um grupo controle que escovava os dentes imediatamente após as refeições. 81% de redução em cáries apenas mudando o horário da escovação. Isso é mais efetivo do que a maioria dos produtos e tratamentos caros que existem por aí. Então, recapitulando tudo o que vimos hoje. Primeiro, preste atenção na temperatura da água que você bebe, evitando extremos de quente ou frio que causam choque térmico no esmalte. Segundo, beba água em pequenos goles frequentes ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma vez, mantendo a boca sempre úmida e estimulando a produção contínua de saliva. Terceiro, conheça o tipo de água que você está bebendo e certifique-se de que não está perdendo o flúor e outros minerais importantes, considerando ajustar seu sistema de filtragem ou compensar de outras formas. Quarto, beba água durante e principalmente logo após as refeições para neutralizar os ácidos que se formam na boca. E quinto, e mais importante, espere pelo menos 30 minutos após comer ou beber qualquer coisa antes de escovar os dentes, permitindo que a saliva faça seu trabalho de remineralização natural do esmalte. Agora eu quero ouvir de você, porque sua experiência é importante e pode ajudar outras pessoas aqui da comunidade. Primeiro, você já tinha ouvido falar sobre essa história de esperar 30 minutos para escovar os dentes depois de comer? Comenta aí se é novidade para você ou se seu dentista já tinha mencionado isso. Segundo, qual desses 5 fatores te surpreendeu mais? Foi a questão da temperatura, do tipo de água, do momento da escovação ou outro? Conta nos comentários qual informação mais impactou você. E terceiro, você tem o hábito de beber água durante as refeições ou sempre evitou por achar que atrapalhava a digestão? Quero muito saber porque essas informações me ajudam a entender melhor o que vocês já sabem e o que ainda precisa ser mais explicado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está sempre reclamando de sensibilidade nos dentes ou de problemas bucais, porque pode ser que a solução que ela procura há tanto tempo esteja nesses detalhes simples que ninguém nunca contou para ela. Obrigado por assistir até o final, isso mostra que você realmente se importa com sua saúde e nos vemos no próximo vídeo com mais informações científicas que vão transformar sua saúde bucal. Um grande abraço e até a próxima!